Olá a todos, meus caros amigos e amigas. Sou eu, o vosso especialista em saúde, e hoje quero partilhar convosco uma conversa de coração para coração, uma história que nos toca a todos nós que já passamos por muito nesta vida. Imaginem ouvir estas palavras. Neste momento, não tenho filhos por perto, não tenho marido e não tenho uma fortuna no banco. No entanto, nunca me senti tão feliz em toda a minha vida. Esta frase, dita com uma serenidade imensa, pertence a uma senhora de 68 anos, a quem chamaremos Emília Costa. As suas palavras ressoaram profundamente no coração de muitos pais e mães que, como talvez alguns de vós, dedicaram uma vida inteira à família e aos filhos, esquecendo-se, por vezes, de si mesmos. A história da Dona Emília começa num dia marcante, o dia em que decidiu fechar a pequena tasca que geriu com tanto esforço durante 34 anos num bairro típico de Lisboa. Nesse mesmo dia, as suas duas filhas, preocupadas e cheias de amor, correram para junto dela com uma proposta. Mãe, agora acabou o trabalho. Vem viver conosco, nós cuidamos de ti. Outra acrescentou. Sim, mãe, vem para minha casa. Os netos iam adorar ter a avó por perto todos os dias. Qualquer um de nós ficaria comovido com tanto amor e dedicação filial, não é verdade? Contudo, a decisão que a Dona Emília tomou surpreendeu toda a gente. Em vez de aceitar o conforto de ser cuidada, de se encostar aos filhos e viver das velhas rotinas, ela escolheu um caminho diferente. Um caminho onde não dependeria de ninguém. Nesse percurso, ela descobriu o que chama de os 3 tesouros mais preciosos da vida. Vejam bem, esta não é uma escolha fácil. Muitos de nós, ao chegar a esta fase da vida, corremos atrás de segurança financeira, de ter a saúde controlada, de preencher o tempo. Mas esquecemos-nos de algo fundamental. Se a nossa mente, o nosso espírito, não estiver no lugar certo, podemos ter tudo isso e, ainda assim, sentirmos-nos presos num redemoinho de infelicidade. A própria Dona Emília explica-o de forma muito simples. Finalmente percebi que, para ter uma velhice verdadeiramente feliz, o que eu realmente precisava não eram os meus filhos a tratarem de mim, nem uma conta bancária recheada. Eram estas 3 coisas. Mas que tesouros são estes, e como é que uma mulher, depois de tantos altos e baixos, os encontrou? Hoje, quero contar-vos a história inspiradora desta mãe, uma mulher que viveu durante décadas para os outros e que no crepúsculo da sua vida encontrou a sua luz mais brilhante. Como é que uma mulher que sacrificou a sua juventude pelas filhas encontrou a forma de brilhar mais intensamente na chamada terceira idade? Quando um pai ou uma mãe vive exclusivamente para os filhos, corre o risco de se tornar uma sombra na sua própria vida. Mas, e este é o grande segredo que a Dona Emília descobriu, quando um pai ou uma mãe aprende a amar-se a si mesmo, a encontrar a sua própria felicidade, os filhos sentem essa paz e essa alegria. A felicidade dos pais torna-se, indiretamente, o maior presente que podem dar aos filhos. Os 3 tesouros da Dona Emília não só transformaram a sua maneira de viver, como também nos oferecem uma perspectiva completamente nova sobre como nos devemos preparar para o envelhecimento. A maior felicidade da vida não se encontra num caminho desenhado pelos outros, mas sim naquele que trilhamos com confiança, com o nosso próprio coração e com os nossos próprios pés. Como ela mesma diz, agora compreendo que preparar-me para a velhice não é apenas sobre poupar dinheiro, é sobre preparar-me a mim mesma. Estas palavras, tão simples e ao mesmo tempo tão profundas, são como um farol para todos nós que procuramos o verdadeiro significado da felicidade. Então, peço-vos que se sentem confortavelmente e ouçam com atenção a história da nossa protagonista de hoje, a Dona Emília Costa, de 68 anos. Foi no dia em que decidiu fechar as portas da sua pequena e amada tasca em Alfama, que geriu durante 34 longos anos, que ela se apercebeu de uma das lições mais importantes da sua vida. Mãe, a partir de agora vais descansar. Vem viver connosco, nós tratamos de tudo, disse a sua filha mais velha, a Clara. É verdade, mãe, vem para a minha casa. Os miúdos iam adorar ter a avó lá em casa, insistiu a Sofia, a filha mais nova. As duas, à vez, tentavam convencer a mãe, com o coração apertado de preocupação. Temiam que, ao ser arrancada da sua rotina diária, a mãe se sentisse sozinha, perdida, a sofrer em silêncio. Mas a Dona Emília apenas sorriu. Um sorriso meigo, com um brilho de profunda compreensão no olhar. A sua mente viajou 34 anos no tempo, até ao dia em que um acidente súbito lhe levou o marido, deixando-a sozinha com 2 filhas pequenas para criar.
Recusando-se a depender da família ou de quem quer que fosse, ela arregaçou as mangas e abriu uma pequena casa de pasto numa das ruelas de Alfama. Servia pratos simples, mas feitos com amor. Um bom caldo verde, umas iscas, um arroz de feijão. Trabalhava de sol a sol, sem descanso, para juntar cada cêntimo. Tudo para pagar os estudos das filhas e, mais tarde, para lhes oferecer o casamento com que sempre sonharam. Agora, obrigada pela idade a fechar o negócio da sua vida, a Dona Emília mantinha a mesma postura firme e decidida de sempre. Minhas queridas, a mãe está bem, não se preocupem, eu sei cuidar de mim mesma. As filhas não conseguiam entender por que a mãe recusava a ajuda delas. Depois de tantos anos de sacrifício, não merecia ela desfrutar do resto da sua vida em paz, rodeada pela família. Mas a Dona Emília tinha as suas razões. Explicou-lhes com toda a calma. Nestes 34 anos, aprendi uma coisa muito importante. Uma pessoa só é verdadeiramente feliz e forte quando aprende a contar consigo mesma. Vocês cresceram, têm as vossas próprias famílias. Agora eu também preciso de encontrar o meu próprio descanso, sem ser um fardo para ninguém. No início, a Clara e a Sofia ficaram confusas, talvez até um pouco magoadas, mas algumas semanas depois, quando receberam uma fotografia da mãe enviada de uma pequena viagem que fez sozinha ao Gerês, com um sorriso radiante no rosto, perceberam que ela tinha tomado a decisão certa. A Dona Emília ensinou-lhes, sem precisar de muitas palavras, uma lição valiosíssima. A felicidade não está em viver de acordo com o que os outros esperam de nós, mas sim em amarmos-nos a nós mesmos e em seguirmos a voz do nosso coração. Diz-se que, na velhice, precisamos de 3 coisas essenciais: saúde, relações humanas e um passatempo. E foi exatamente aqui que a Dona Emília encontrou os seus tesouros. O primeiro tesouro, a saúde. Durante os 34 anos a trabalhar na tasca, as longas horas de pé começaram a cobrar o seu preço. As dores nos ombros e nas costas tornaram-se uma companhia constante, até que lhe foi diagnosticada uma hérnia discal. Apesar da dor incessante, ela nunca parou de trabalhar. Mas depois da reforma, tudo mudou. Decidiu que tinha de tomar as rédeas da sua própria saúde. Todas as manhãs dizia a si mesma: hoje vais dar um passeio, nem que seja só uma volta ao quarteirão. No início, era um suplício. Caminhar um pouco pelo jardim do bairro deixava-a com as costas a latejar e sem fôlego. Mas ela não desistiu. Dia após dia, semana após semana, uma volta ao jardim transformou-se em 2 e depois em 3. A distância aumentava gradualmente. Passados 2 meses, notou uma diferença incrível. O corpo estava mais leve, a dor nas costas tinha aliviado e sentia-se com muito mais energia e bom humor. Numa dessas manhãs, enquanto descansava num banco de jardim, outra senhora da sua idade aproximou-se e disse-lhe: tenho-a vista caminhar aqui todos os dias. Que grande força de vontade! Olhe, por que não experimenta vir ao nosso grupo de yoga? Fazemos aqui mesmo no jardim. É muito suave, qualquer pessoa consegue fazer. A Dona Emília, embora nunca tivesse pensado nisso, aceitou o convite e foi assim que começou a sua jornada no mundo do yoga. Numa das aulas, enquanto conversava com as novas amigas, partilhou uma descoberta. Eu costumava pensar que a minha saúde era uma responsabilidade das minhas filhas, que elas é que teriam de cuidar de mim. Mas agora sei que a saúde é o meu património, é a minha riqueza. Não devo deixar que os custos dos tratamentos ou dos cuidados recaiam sobre mais ninguém. Cuidar de mim mesma, essa é a verdadeira liberdade. O segundo tesouro, as relações humanas. Certo dia, ao passear pelo seu bairro, vi um cartaz no centro comunitário a convidar voluntários para cuidar da horta urbana do bairro. A Dona Emília não percebia nada de plantas, nunca tinha tido tempo para jardinagem, mas pensou, por que não? Experimentar algo novo só pode ser divertido. Na primeira manhã, deram-lhe a tarefa de arrancar ervas daninhas e preparar a terra para novos canteiros. Estava toda atrapalhada com o ancinho, sem saber bem como pegar-lhe, quando um rapazinho de uns 8 anos se aproximou timidamente e perguntou: "Oh, avóia, acha que assim está bem?" A Dona Emília sorriu e, com toda a paciência do mundo, ensinou-o a segurar na ferramenta e a cavar a terra sem magoar as raízes das plantas. A partir desse dia, começou a interagir ativamente com o rapaz e com os outros voluntários. Todas as semanas ia de manhã para a horta, onde, em conjunto com os outros, cuidava dos novos canteiros.
Um dia, enquanto regavam umas flores, uma senhora mais velha perguntou-lhe: "A senhora também tem assim umas flores bonitas em casa?" A Dona Emília riu-se e respondeu: "Sabe que mais? Nunca cultivei nada na vida, mas estas flores fizeram-me sentir como se estivesse a começar uma vida nova." Com o tempo, aquele sentimento de solidão que tanto a assustava começou a desaparecer, substituído pelas conversas com os novos amigos e pela alegria de ver as plantas a germinar. Numa das reuniões de voluntários, ela disse algo muito sábio: "O maior medo na velhice não é a solidão, é sentir que já não temos valor. Mas basta abrirmos o nosso coração e desafiarmos-nos a fazer coisas novas para encontrarmos relações preciosas que anulam qualquer solidão." E, finalmente, o terceiro tesouro: um passatempo, uma paixão. "Mãe, vais mesmo inscrever-te em aulas de piano?" perguntaram as filhas, incrédulas. Aos 68 anos, nunca lhes tinha passado pela cabeça que a mãe quisesse começar a aprender algo tão complexo. Mas a Dona Emília estava decidida. Desde jovem que sonhava aprender a tocar o piano, mas a azafama da vida, os sacrifícios pela família e as despesas nunca lhe permitiram realizar esse sonho. Agora que finalmente tinha tempo para si, estava determinada a concretizá-lo. Ao princípio, tudo era difícil. Reconhecer e tocar uma simples nota dó era um desafio. Os dedos, já não tão ágeis como na juventude, pareciam não obedecer. Mesmo assim, ela passava horas a praticar todos os dias, repetindo os exercícios básicos vezes sem conta. Semana após semana, os dedos foram ganhando flexibilidade e as notas que tocava começaram a ter alma. Ela costumava dizer: "O tempo não é algo que se preenche, é algo que se cria." Cada dia, mesmo que seja aprender uma nota simples, é uma oportunidade de transformar a vida numa melodia. Aprender algo novo depois de velho? Não, muito mais assustador é nunca começar. 6 meses depois, a vida da Dona Emília tinha transformado-se. Não só já conseguia tocar algumas melodias simples de que gostava desde criança, como sentia profundamente a alegria e a paz de criar sons que amava. Cada vez que se sentava ao piano, sentia-se rejuvenescer, como se fosse uma menina a descobrir a primeira vez a beleza mágica da música. Mãe, tens a certeza de que gostas mesmo de viver sozinha? Perguntou-lhe a filha mais velha, ainda com um pingo de preocupação. A Dona Emília olhou para ela com uma ternura imensa e respondeu: "Minha querida, é precisamente por vos amar tanto que escolho manter esta distância. Um pai ou uma mãe que se encosta aos filhos pode pensar que está a dar amor, mas talvez seja apenas uma forma de egoísmo. Eu quero que vocês vivam as vossas vidas em liberdade, sem estarem presas a mim. Deixem-me cuidar de mim mesma. Essa é a minha forma de vos amar." A resposta deixou as duas filhas sem palavras. Mas com o tempo, elas compreenderam. O amor não é necessariamente proximidade ou dependência. É, acima de tudo, respeito pelo espaço um do outro. "Se a mãe estivesse a viver connosco, de certeza que não estaria tão feliz como está agora", disse um dia a filha mais nova à irmã. Elas observavam a mãe à distância, viam-na cheia de vida, com os dias preenchidos de significado e sentiam uma paz imensa. A rotina da Dona Emília era preenchida, mas serena. As manhãs começavam com yoga, as tardes eram dedicadas ao voluntariado na horta e as noites à prática de piano. Aos fins de semana, recebia a visita dos filhos e netos. Comiam juntos, conversavam, mas mantinham sempre uma distância saudável, de respeito mútuo. Ela acreditava firmemente que um corpo saudável, relações humanas calorosas e a paixão por um passatempo eram os seus companheiros mais fiéis na velhice. Para ela, envelhecer não era algo a temer. O verdadeiro medo era perder a coragem de cuidar de si mesma e de criar a sua própria felicidade. Um dia, a filha mais velha, a Clara, apareceu em casa da mãe com um ar triste. "Mãe, a mãe de uma amiga minha teve de ser operada de urgência. Ela não tinha poupanças e agora são os filhos que estão a ter de pagar todas as despesas do hospital." Sem dizer uma palavra, a Dona Emília foi buscar uma caderneta de poupança, onde tinha guardado diligentemente o dinheiro que conseguiu amealhar nos 34 anos da tasca. "A mãe nunca será um fardo para vocês. Este é o meu primeiro tesouro." Para além disso, ela pagava religiosamente um seguro de saúde e tinha subscrito um seguro especial para séniores. Era a sua rede de segurança, a sua forma de se preparar para os imprevistos do futuro.
A herança mais valiosa que uns pais podem deixar aos filhos, dizia ela, não é dinheiro, é a tranquilidade de saberem que não precisam de se preocupar. O seu segundo tesouro, as relações, tornava-se cada vez mais rico. A partir do grupo de voluntariado, fez tantos amigos que formaram um grupo de caminhadas. Uma vez por mês, juntavam-se e iam explorar um trilho nas serras perto de Lisboa. A agenda da Dona Emília estava cada vez mais preenchida e ela já nem tinha tempo para pensar nas preocupações que antes a atormentavam. Mana, a mãe anda tão ocupada ultimamente. Ligo-lhe e ela raramente atende. Queixou-se a Sofia à irmã em tom de brincadeira. As duas riram-se. Compreendiam que a mãe, com uma vida tão cheia de significado, tinha encontrado a verdadeira felicidade. Que alívio é saber que a mãe está a viver a sua vida, sem depender de nós. Um dia, a Dona Emília planeou uma viagem aos Açores com as amigas do grupo de piano. Foi a sua primeira grande viagem sem os filhos, mas trouxe-lhe uma alegria imensa. À medida que envelhecemos, os amigos são um remédio precioso, disse ela às companheiras numa noite de convívio. Os filhos estão sempre do nosso lado, mas os amigos são o espelho que nos ajuda a ver os nossos próprios erros e a melhorar. São companheiros insubstituíveis. Num dia frio de inverno, ao voltar de um ensaio de piano, a Dona Emília recebeu uma notícia terrível. A sua amiga Amélia, que tinha trabalhado com ela na tasca durante muitos anos, tinha falecido. Os filhos dela eram todos casados e ela vivia sozinha. Só a encontraram quase uma semana depois da sua morte. A notícia foi como uma faca afiada no coração da Dona Emília. Naquela noite não conseguiu pregar olho. A imagem da amiga, que dedicou a vida inteira aos filhos, para acabar por morrer na mais completa solidão, não lhe saía da cabeça. Era uma mistura de tristeza e de medo, um aviso. Para não ter um fim de vida solitário, tenho que viver para mim. Se vivermos apenas para os filhos, acabamos por nos perder a nós mesmos. A partir daquele dia, a Dona Emília dedicou-se com ainda mais paixão à pequena banda que formara com os amigos do piano. Era um espaço onde não só tocava, mas onde encontrava uma ligação e uma empatia profundas com pessoas que partilhavam os mesmos interesses. Começaram a dar concertos em lares de idosos, levando sorrisos e emoção a outros séniores. Foi aí que ela sentiu o profundo valor da partilha e da contribuição. Agora, a banda atua regularmente todos os meses, levando alegria não só a lares, mas a muitos outros locais da cidade. As pessoas ficam espantadas quando ouvem a nossa história, diz a Dona Emília a rir-se, com os olhos a brilhar de orgulho. Mas nós sabemos bem, a idade é só um número. Se houver paixão, tudo é possível. A felicidade, percebeu ela, não vem só de sermos cuidados, mas de vivermos a vida com paixão, de desfrutarmos de cada momento e de espalharmos valor positivo à nossa volta. Um dia, a sua filha mais nova, a Sofia, apareceu-lhe à porta em lágrimas. «Mãe, quero divorciar-me. Já não aguento mais», disse ela a soluçar, com os ombros a tremer de uma dor guardada há muito tempo. A Dona Emília não se apressou a dar conselhos nem a consolar a filha com palavras vazias. Sentou-se calmamente ao lado dela e ouviu tudo com uma serenidade e um amor imensos. Quando a filha terminou o seu desabafo, ela pegou-lhe carinhosamente nas mãos e, com um olhar cheio de compaixão, disse: «Minha querida, acho que não há palavras que te possam consolar agora. Mas olha para mim, eu perdi o teu pai muito cedo, tive de vos criar sozinha. Foram tempos muito difíceis, mas eu nunca desisti. E agora estou a viver uma vida mais feliz do que nunca. Esta vida é tua. Se estiveres cansada, descansa, mas nunca desistas. Eu sei que dentro de ti tens a força para superar tudo». As palavras da mãe foram como uma pequena chama que reacendeu a esperança no coração da Sofia. A partir daquele dia, ela decidiu mudar. Começou a ter acompanhamento psicológico e encontrou um novo emprego. Às vezes, o maior presente que um pai pode dar a um filho não são conselhos. É um exemplo vivo. Um exemplo de como nos mantermos de pé no meio da tempestade, de como criarmos a nossa própria alegria e de como vivermos uma vida com significado. Foi isso que a Dona Emília, de forma simples mas poderosa, mostrou à sua filha. E assim, meus amigos, chegou ao fim desta história, mas ao início de uma reflexão que quero deixar convosco. Há 3 coisas de que precisamos na velhice: um corpo saudável para nos protegermos, relações humanas calorosas para alimentarmos a alma e um passatempo com significado para enriquecer o espírito.
Este é o segredo da felicidade com que todos sonhamos. A história da Dona Emília ensina-nos que nunca é tarde para encontrar estes tesouros. A verdadeira preparação para o envelhecimento não está fora, está dentro de nós. É a coragem de sermos independentes, a vontade de aprendermos coisas novas e a generosidade de abrirmos o coração aos outros. Espero que esta partilha vos tenha sido útil e que de alguma forma vos inspire. Que a saúde e a felicidade estejam sempre convosco. Muito obrigado pelo vosso tempo precioso.